Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. Vamos aí ao nosso Vista Pátria Notícias, edição número 50. É a 50ª edição aqui, desde que a gente mudou o formato do canal. E muito obrigado por vocês terem se mantido assíduos. Vamos às principais notícias do dia, como nós fazemos regularmente de segunda a sexta. Lula é surpreendido no Congresso, foi pego de surpresa. Paulo Figueiredo e Jovem Pan reagem à cassação, pedido de cassação feito pelo MP. CPI das ONGs irrita governo e globalistas. Relator afirma que discursos podem causar danos para a democracia. Relator do caso Bolsonaro. E Miriam Leitão defende perseguição de adversários políticos no âmbito desse mesmo processo. Jornalista Oswaldo Eustáquio foi absolvido pela Justiça. E cargo da PGR pode virar recompensa a homem que perseguiu Jair Bolsonaro. O Senado se comporta como um puxadinho do governo e aprova convite de Campos Neto. Lula arruma problema nos Estados Unidos, mais uma vez. Você vai entender o que está acontecendo, tudo isso agora no seu VPN. Vamos lá, pessoal. Lembrando você é novo aqui, se inscreva, deixe o seu gostei. Se você já acompanha o meu trabalho assiduamente, colabore conosco através do Pix que está aí embaixo. A sua ajuda é extremamente importante. Muita gente aí tem assinatura de streaming, né, plataformas, ou até mesmo assinam outros canais. E o Vista Pátria está aqui todos os dias, trazendo informação, e quando é urgente, a gente traz em primeira mão para vocês. Se vocês puderem colaborar financeiramente com esse trabalho, que não é um valor de assinatura, vocês podem colaborar com qualquer valor, você pode fazer através do Pix aí embaixo, será de grande valia. Muito obrigado a todos vocês que têm nos ajudado. Vamos lá. O Lula foi surpreendido na CPMI, na CPI das ONGs, e isso porque o governo apostou todas as suas fichas na CPMI do dia 8 de janeiro, que está sendo um fracasso para o governo. Estão tomando um pau. Mas o Arthur Lira deixou uma bomba armada, que foi a CPI do MST e a CPI das ONGs. Hoje nós vamos falar aqui da CPI das ONGs, que ontem teve a sua primeira audiência, né, ouviu líderes indígenas. E já está repercutindo mal, mesmo com a imprensa tentando esconder a CPI das ONGs. Mas o Arthur Lira, inclusive, vamos falar de Arthur Lira rapidamente aqui, o Lira volta a sofrer uma nova carga da mídia aliada ao Lula. Essa imprensa tem atacado o Lira por conta de uma operação da Polícia Federal, aquela, né, contra o aliado do Lira. Agora eles estão dizendo que o Lira comprou uma fazenda em dinheiro vivo e quem pagou, quem levou o dinheiro foi esse assessor, ex-assessor dele, que foi preso, assessor do PP, né? E é uma forma de pressionar o Lira, que agora já fala novamente em pautar o PL da censura, né? Ele falou isso no evento lá em Portugal. Então, será que a pressão está batendo? Em agosto volta aí a PL da censura, estão pressionando o Lira. E é dessa forma que eles agem, né? Será que está sendo chantageado? O juiz Apio foi afastado de vez da Lava Jato. Não conseguiram provar que era armação, né? O Apio, então, de fato, teria ligado para ameaçar. Então a gente vê isso acontecendo a torto direito e pode ser que o presidente da Câmara esteja sendo pressionado nisso aí. Mas ele deixou a bomba armada da CPI das ONGs e ontem o presidente da CPI das ONGs, né, que é o senador Plínio Valério do Amazonas, ele trouxe um grande alerta. Ele alertou sobre os globalistas que têm interesse na Amazônia. Vamos dar uma olhada. O sistema desse é muito grande, Jaime. A coisa é muito pesada. As grandes empresas transnacionais de carvão, de energia, de gás, de petróleo, financiam alguns fundos, jogam bilhões de dólares nesses fundos. Esses fundos traçaram uma agenda global, é que essa agenda global que o Márcio falou, não sabe onde vem, e passa para as ONGs grandes que passam para médias que vão para as pequenas. As ONGs que aparecem são simplesmente tentáculos desse projeto grande. Não é devaneio, não é viajar na maionese, não é teoria da conspiração. Essa gente já aparelhou toda a Amazônia. Está aparelhado. Eles têm militantes, Ministério Público Federal, Estadual, Supremo, Superior, televisões, jornais. Eles capturaram estudantes de geologia, de direito, de comunicação, levavam para fora. Eles criaram heróis condecorados em nome da Amazônia. Eles fizeram de tudo e nós estamos realmente aparelhados. Presidente do país que pensa que manda na FUNAI e no IBAMA, não só o que aí está, não só o que saiu, mas os outros. Há um movimento tão grande que eles controlam há muito tempo a FUNAI e o IBAMA.
Essa fala dele bate, inclusive, com uma notícia que eu trouxe há alguns dias aqui, que o CEO, né, do maior fundo ambiental do mundo, fundo de investimento, tá? Mas voltado à área ambiental, decidiu, pela primeira vez em 30 anos, fazer a sua reunião não em Washington, sede do fundo, mas sim em Brasília. Ele quer falar com autoridades brasileiras, porque o Brasil é muito importante, e é esse fundo, que, por exemplo, acaba financiando ONGs que estão atuando na Amazônia, resolveu fazer essa reunião agora, que surgiu uma CPI das ONGs. Ele quer conversar com autoridades brasileiras. Esquisito. Outro ponto que chamou a atenção nessa CPI foi o fato do Instituto Socioambiental, o ISA, vender produto dos nossos índios, dos nossos povos originários. Eles vendem cogumelos para o exterior. Vamos dar uma olhada aqui na denúncia feita pela deputada Silvia. Se despedir, eu queria, por curiosidade minha e de quem está nos vendo, deputada Silvia, como foi essa transação do cogumelo, quanto custou, quanto demorou? Está todo mundo curioso, porque pode ser também que já seja um subproduto, não é made in importação, exportação. Bom, eu entrei no site do próprio ISA, da loja, fiz o pedido e encontrei tem vários produtos daqueles que são extraídos da reserva Yanomami. Tinha um lá de cogumelo, né? No caso, Anamapô, cogumelo Yanomami, eu comprei por R$ 65,00. Apenas. Por R$ 65,00. E com certeza eles não vão ver esse dinheiro, e mesmo se o tipo de comercialização, no caso, para cá, para o Brasil nós não sabemos para quem eles comercializam, além daquilo que é colocado nas lojas virtuais. Eles dizem para que serve na propaganda? Fala alguma coisa? Sim, está tudo no site. Diz que é um potente cogumelo. Alucinógeno, alguma coisa. Não, mas não é tão importante. Não. A importante foi a transação que a senhora fez e mostrou. Traduziu, Isso. mostrou a realidade. É aberto, Sim. aberto. Isso. Não, a gente sabe. Por isso que os índios estão passando fome. Não? Não, porque Então, gravíssimo esse relato, né? E vejam só, né? Eu entrei no site, não é só cogumelo não, eles vendem várias coisas e é tudo embaladinho, bonitinho, o negócio é profissional. Enquanto isso, o índio está passando fome. Os nossos índios estão passando fome, enquanto ONGs estão enchendo os bolsos com cogumelos da terra Yanomami. Essa mesma terra Yanomami, que no início do governo do Lula foi usada para dizer que o Bolsonaro era genocida. Agora nós estamos vendo pessoas que lucram. Como é que eles podem vender cogumelos num e-commerce? E-commerce, para quem não sabe, é a internet, né? Portal, igual vocês compram aqui na livraria, né? do Vista Pátria, é o e-commerce. Como é que eles podem ter estrutura para ter um e-commerce e o índio morrer de fome? Como o índio pode ter morrido de fome, e o Yanomami? Isso é um escândalo por si só. Grupos ligados a globalistas americanos e europeus mexendo na nossa biodiversidade, impedindo esses povos de se desenvolverem. Inclusive, um outro líder indígena, Yanomami, denunciou que esse mesmo ISA pegou dinheiro do governo, verba federal, para fazer um projeto de piscicultura, né? Cultivar peixe, criar peixe. Fazer um buraco, um açude, vai lá e criar peixe. Eles queriam criar peixe. Não criou peixe nenhum, abandonou o projeto e ainda deixou um buraco que virou um grande criador de malária. Alertou esse importante líder indígena. Estão querendo matar os nossos índios com malária. Vejam o nível dessas ONGs que estão atuando no interior da Amazônia. Querem eles exterminar os povos indígenas para só manterem as ONGs e explorarem, venderem cogumelos como está no site do ISA? É o que nós queremos saber. Eu quero saber.
E essa CPI está deixando o governo de cabelo em pé. Eles queriam, no início da CPI, né, que o governo fosse relator. Não conseguiram, passaram longe disso, né, ficou com o Márcio Bittar, a relatoria, e lá eles não estão tendo vida fácil, não. Tá? E vamos para a próxima pauta, que trata-se da Jovem Pan. A Jovem Pan, ontem eu trouxe para vocês o pedido do Ministério Público Federal para cassar a concessão, 3 outorgas da Jovem Pan. É acabar de vez com a Jovem Pan. Mas a Jovem Pan resolveu se pronunciar dizendo que eles só falam nos autos. Covardia. Mais uma vez a Jovem Pan sendo covarde. Só que como o Flávio Dino falou ontem, não achem que eles vão ajudar vocês, vão ter piedade. O Flávio Dino disse, Bolsonaro tem que ser cassado e tornado inelegível para servir de exemplo para os extremistas. Eles querem dar exemplo. E Jovem Pan, não adianta regar como vocês fizeram. Eles não vão ter piedade. Não vão ter piedade. Vai ter que pagar 10% dos ativos, mais 100 mil em multa, vai ter que passar comercial, né, impedindo aí a Jovem Pan de arrecadar e ainda a CGU, através da portaria da CGU, impedir que a Jovem Pan tenha patrocínio estatal. Vocês estão ferrados e mesmo assim continuam abaixando a cabeça. Assim como fizeram quando demitiram Paulo Figueiredo. E o Paulo Figueiredo foi demitido, né, por falar, né, naquela época, a repercussão das manifestações, aquele clima que estava no Brasil em novembro. E o Ministério Público Federal cita o Paulo Figueiredo e as falas do Paulo Figueiredo para justificar as decisões. E o Paulo, que está com o seu Twitter censurado, ele falou no Twitter dele que aparece nos Estados Unidos, mas se você não tem VPN, entra aí no site do Vista Pátria, entra também no nosso canal no Telegram, eu vou deixar o canal no Telegram na descrição desse vídeo, entra lá que você consegue ver o que ele falou, tá? Eu vou ler aqui, de qualquer forma, se você quiser ter lá salva, escrito, leia lá. O Paulo Figueiredo, ele emitiu uma nota muito dura, uma nota no qual ele diz que para calá-lo só se o matar. Vamos ler aqui juntos, né, o que falou o Paulo Figueiredo. Ele começa a nota dizendo o seguinte: minha retratação. Eis a minha resposta ao regime tirânico que menciona meu nome 40 vezes na peça contra a Jovem Pan que circula na internet. Abre aspas, vou continuar dizendo que estamos sob um regime tirânico e que não reconheço autoridade alguma que possa restringir a minha liberdade de expressão, garantida por Deus, e que vou até as últimas consequências para defender este direito por todos os brasileiros. Não esperem pedido de desculpas, retratação. Tudo o que eu disse, eu diria de novo, e pior ainda, continuo dizendo. Podem me deixar sem nenhum centavo, podem me jogar na cadeia de novo, podem me ameaçar e me cancelar. Para me calar, só com um tiro na nuca. E que, como todos os outros tiranos gostam de fazer, vou morrer, como todos os outros tiranos gostam de fazer. Vou morrer uma morte gloriosa e vou para os braços do Pai, com a sensação de dever cumprido. E se eu tiver feito um bom trabalho, minhas filhas continuarão o legado da minha família. Viva a liberdade. Palavras duras do jornalista Paulo Figueiredo, que reagiu de maneira muito mais contundente do que a própria Jovem Pan. O Paulo Figueiredo, ele já está com seu passaporte cancelado, ele é um sem pátria agora, eu acho que ele tem cidadania americana, né? O que não torna ele sem pátria completamente, mas impedem ele de voltar ao Brasil. E ele já não tem mais nada a perder, né? Cancelaram tudo dele, rede e tudo mais, não deixam o cara existir na internet. A Jovem Pan tem muita coisa a perder e vai continuar perdendo. Primeiro eles aproveitaram dos conservadores, colocaram comentaristas conservadores e quando apertou um pouquinho eles expurgaram todos eles, como Rodrigo Constantino, Zoe Martins e tudo mais. Agora, né, eles colocam lá o Pavinato, que era do MBL, para ser a direita permitido. E agora eles estão vendo, né, que o sistema não vai parar. E como eles possuem uma doutrina no qual eles precisam de exemplos, assim como os nazistas, por exemplo, enforcavam os traidores da causa nazista e colocavam eles em praça pública e deixavam pendurado dias ali. Por quê? Para servir de exemplo. Talvez você fosse comprar um pão,
você viria o sujeito pendurado lá. Então, opa, eu não vou mexer com SS de jeito nenhum, né? Deixa eu quieto na minha que eu não quero ficar pendurado lá. É isso. Como ele colocou aqui, isso é típico de regimes tirânicos. Então essa fala do Flávio Dino, dizendo que o Bolsonaro tem que servir de exemplo, é uma coisa muito tirânica, né, do atual regime, o regime democrático brasileiro, como consta na MP. E temos aí o julgamento do presidente Jair Bolsonaro, no qual possui apoio da Miriam Leitão. A Miriam Leitão acha que para salvar a democracia, você tem que ser expulso da democracia, do jogo democrático. Essa é a lógica da jornalista do Globo, né? Ela que tenta dizer que é economista. Então o presidente Jair Bolsonaro, segundo ela ontem, o voto do relator, a postura do relator, para condenar Bolsonaro, já que saiu o primeiro voto, né? Ontem, plantão urgente que eu trouxe para vocês, que foi adiado para quinta-feira, mas saiu o primeiro voto. Segundo ela, isso aí é um exemplo. Ele tem que ser expulso da democracia para salvar a própria democracia. Ele tem que ser expulso da democracia para salvar a própria democracia. Não é bacana? Democracia brasileira? E o relator ainda enfatizou que os discursos podem comprometer a democracia. Então, você falar na democracia, discursar, ter uma ideia, pode ser prejudicial à democracia. Vamos ouvir a fala aqui do relator. Mas um significativo componente retórico explorado no âmbito da normatividade e condenação é o uso da primeira pessoa do plural para referir às Forças Armadas. No ponto possivelmente de maior tensionamento do discurso, o primeiro investigado, em leitura distorcida de sua competência privativa para exercer o comando supremo das Forças Armadas, enxerga-se como militar em exercício à frente das tropas. As passagens deixam entrever um preocupante descaso em relação a uma conquista democrática de incomensurável importância simbólica no pós-ditadura, que é a sujeição do poderio militar brasileiro a uma máxima autoridade civil democraticamente eleita. O discurso, em diversos momentos, insinua uma perturbadora interpretação das ideias de autoridade suprema de presidente da República, defesa da pátria, garantia da lei e da ordem. Na visão do primeiro investigado, o convite feito às Forças Armadas para acompanhar os testes públicos de segurança no TSE significava a própria sujeição do tribunal às demandas dos militares. Então, tá aí, né? Esse é o pensamento do ministro Benedito Gonçalves, que manteve a minuta do golpe, chamada minuta do golpe, né, da intervenção, na verdade, seria um acionamento de uma GLO, que está na Constituição. Se está na Constituição não pode ser golpe, mas eles alegam que, o Ministério Público, por exemplo, alega que interpretada desta forma seria um golpe, né? E ele ontem colocou aí Bolsonaro, né, cumpre 1-0. E tem um detalhe sobre esse julgamento, uma informação de bastidor para você. O presidente Jair Bolsonaro poderia contar com o voto do quarto relator para suspender o julgamento, né? Inclusive, o julgamento foi suspenso ontem por causa disso, tá? O que o Alexandre de Moraes deve fazer na quinta-feira? Antecipar os votos dos que vão votar pela condenação. Eles vão passar na frente dos que deveriam votar na ordem. E dessa forma o Bolsonaro já fica condenado de qualquer forma, e mesmo que peçam façam um pedido de vista, né, o quarto, que ficaria 3-0 contra Bolsonaro, aí no quarto voto pedido de vista. Eles vão atravessar, vão passar à frente. É aquilo, o jogo só termina quando eu ganho, né? É dessa forma. Isso não me parece isento, não me parece um julgamento isento, se realmente essa manobra acontecer na quinta-feira para impedir a tomada de vista, pedido de vista dos ministros, no caso desse quarto ministro que vai votar. Eu falei o nome dele ontem aqui para vocês, por isso, peço mais uma vez, assistindo até agora, inscreva-se aí no canal. O jornalista Oswaldo Eustáquio foi absolvido pela Justiça, né? A Justiça, a segunda instância, entendeu que não, ele deve ser mantido a liberdade de imprensa. Mas calma. Não estamos falando sobre o caso do Alexandre de Moraes. Aquele lá, ele continua como exilado político lá no Paraguai, né, por perseguição política. Então, aquilo ali continua, né, não pode voltar ao Brasil e tudo mais.
O caso aqui foi o PSOL que ficou chateado quando Oswaldo Eustáquio associou o PSOL ao Adélio Bispo, sendo que o Adélio Bispo foi filiado no PSOL. Aí, ele foi condenado, né, o juiz de primeiro grau entendeu que ele deturpou aos depoimentos prestados à Polícia Federal pelo Adélio Bispo. É o que foi falado ontem, né, pelo, inclusive, Benedito Gonçalves, da tal desordem informacional. Esse é o termo. É como, para não dizer que você está mentindo, eles dizem que a ordem com que você está falando vai fazer com que a pessoa interprete de outra forma. Então, já que não pode te acusar de fake news, te acusam de desordem informacional. Aí ele foi condenado, mas aí ele recorreu e agora a quarta turma recursal dos juizados especiais acordou em absolvê-lo. Vamos ler aqui a sentença do juiz. Abre aspas. No caso de um partido político que, por sua essência, é uma agremiação de pessoas com determinado viés ideológico, deve ter uma bem prodigiosa tolerância a críticas, mesmo que ásperas e irascíveis, posto que o coração da democracia é o debate e o embate entre posições antagônicas, não se admitindo que a liberdade de imprensa e o direito à informação pelo povo sejam tolhidos em prol da honra objetiva que de um ente que apenas existe no mundo ficcional jurídico. Então não existe, não é uma pessoa, é uma ideia, é um partido. Então, é ficcional. Então não pode tolher a informação. Então eles ainda entenderam aqui na decisão que Oswaldo Eustáquio não é um blogueiro bolsonarista, mas ele é um jornalista e deve ser mantido a sua liberdade de imprensa. Tá? Então, decisão favorável a Oswaldo Eustáquio. E o cargo de Procurador-Geral da República vai vencer o cargo lá do Augusto Aras. O indicado do Lula pode ser uma recompensa a um perseguidor do Bolsonaro. Estamos falando de Paulo Gonet. Agora o Paulo Gonet entrou firme na disputa para ser o novo Procurador-Geral da República. Lula, assim como o Bolsonaro, não vai seguir a lista tríplice. E nisso aí eu até concordo. Não tem como criticar o Lula nisso, porque essa lista tríplice do MP é só sindicato, é só pessoalzinho, panelinha, patotinha, então não é interessante seguir aquilo. O Lula tem direito, né? Não sei se ele tem o direito de estar na presidência, mas ele tem o direito, já que está exercendo o mandato, de escolher ali. Apesar que o Paulo Gonet não é escolha do Lula. Assim como foi no TSE, a escolha do Alexandre de Moraes. É o Alexandre de Moraes que é o Paulo Gonet, procurador-geral do MPE, do Ministério Público Eleitoral, na PGR. Imagina, hein? Uma PGR aliada ao Alexandre de Moraes. É o que a gente pode ter aí, se o Paulo Gonet conseguir vencer os próprios petistas. Quem é Paulo Gonet? Paulo Gonet é o cara que está trabalhando, por exemplo, na acusação do Bolsonaro agora. Vamos ver o que ele falou nesse julgamento? A reunião para propagar notícias falsas e conclusões falaciosas não respondeu, assim, a razões de Estado que justificariam a cerimônia. O intuito foi apenas e nitidamente eleitoreiro. Está caracterizado que o candidato à reeleição se valeu da sua situação funcional de presidente da República para, mediante notícias que sabia ou deveria saber que serem desavindas da verdade, obter a atenção e a adesão de eleitores. Está caracterizado o uso da função pública para benefício eleitoral indevido. Enfim, a desconexão do ato com algum propósito legítimo exibe o desvio de finalidade. Além disso aí que o Paulo Gonet falou, no dia 21 de agosto de 2022, ele deu uma decisão, um parecer, no qual ele permitia Luiz Inácio Lula da Silva chamar Jair Bolsonaro de genocida. Ele disse que não viu crime eleitoral no Lula chamar Jair Bolsonaro de genocida. O mesmo TSE que impediu o Bolsonaro de chamar Lula de ladrão. E também, esse mesmo Paulo Gonet, ele pediu para Flávio Bolsonaro, mandou Flávio Bolsonaro tirar postagens que associassem Lula ao caso de corrupção da Odebrecht. Esse é o Paulo Gonet, que
é o cotado do Alexandre de Moraes, porém o Centrão quer a recondução de Augusto Aras. E aí vai ser uma briga interessante essa corrida, e ainda tem os petistas que têm os próprios candidatos deles, né? Pessoal, o Senado, mais uma vez, se comporta como um puxadinho do governo. O o presidente do Banco Central, Campos Neto, foi convidado mais uma vez a aprovar um requerimento de convite para ele ir ao Senado Federal dar explicações sobre a taxa de juros. A taxa de juros é muito importante para o Lula, porque a partir dali ele vai poder fazer injeções na economia, ele vai poder fazer manipulações econômicas para tentar criar um populismo econômico. A Luísa Trajano, da Magazine Luiza, que apoia o Lula, tem batido insistentemente, né? Nisso. Os varejistas estão querendo lucrar com isso. Inclusive, você lembra do tal programa de carros populares do Lula? Foi um fracasso. Sabe quem se beneficiou com isso? Sabe quem? As montadoras e as grandes empresas de locadoras de carro. Os pobres mesmo não se beneficiaram do programa do governo. E pior, fez com que ficasse mais caro. Eles conseguiram bagunçar todo o plantão com isso aí. E o Campos Neto ainda pode cair numa arapuca da CGU com o TCU. A CGU está colocando aí uma suposta pedalada no Banco Central em 2019. Eles vão encaminhar isso para o Tribunal de Contas da União, e se o Tribunal de Contas da União julgar que Campos Neto deu pedalada no Banco Central, ele que foi escolhido um dos melhores presidentes do Banco Central do mundo, ele foi premiado por isso. Se ele for condenado, o que acontece o Senado vai abrir um processo para retirá-lo do poder, né? E dessa forma o Lula vai antecipar um nome dele no Banco Central, o que seria uma lástima. Nós estamos vendo toda hora presidente da Argentina aparecendo aí para pedir dinheiro, vão poder imprimir dinheiro, né? Vai ser uma catástrofe tirar o Campos Neto. E além disso, temos o Lula também arrumando briga lá nos Estados Unidos, porque o presidente brasileiro resolveu falar do Assange por várias vezes. Se vocês não estão reparando isso, é uma jogada do Lula para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Assim como ele fala toda hora da Ucrânia, ele fala bobagem, ele também está falando do Assange. O Assange é o cara do Wikileaks que vazou documentos secretos dos Estados Unidos que mostravam que os Estados Unidos estavam espionando o Brasil, a Alemanha e por aí vai. E também crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos no Iraque. Aí o Assange ficou aqui numa embaixada, né, na embaixada do Equador, depois foi preso lá na Inglaterra, e agora ele quer dar asilo político. E ganhou o endosso de figurões da sociedade brasileira que fizeram um abaixo-assinado pedindo para que ele dê asilo político ao Assange. É provável que ele dê esse asilo político, apesar do Assange não conseguir vir, porque eu acho que o Reino Unido não vai mandar o Assange para cá, né? Vamos ver se o Lula vai conseguir interferir nisso. Porém, a gente não tem como esquecer aquele caso do Financial Times, que denunciou a interferência americana no Brasil nas eleições. E eles estão cobrando a conta. E o Lula, ao invés de pagar a conta, ele vai lá e ainda ataca a espionagem americana. Diretamente pessoas que supostamente colaboraram com a eleição democrática no Brasil. Ele está arrumando realmente um confronto com esse pessoal. Quem vai vencer? No final nós já assistiremos. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, peço que você colabore conosco através do Pix, se puder. E esse livrinho aqui que você está vendo aqui atrás, O Mínimo sobre o Fascismo. Ele é bem pequenininho mesmo. Ele é o basicão para você entender o que é fascismo, e ele está saindo por R$10 na Livraria Vista Pátria. O link está aí na descrição. É um livretinho para você entender, e quando te chamarem de fascista por ser de direita, você entender que os fascistas são eles. Forte abraço, tchau, tchau.